A primeira pergunta que eu vou fazer, vou iniciar pela Fátima. A primeira pergunta que eu vou fazer, Fátima, é: como é que chegamos a este cenário politicamente e socialmente caótico em Moçambique? Eu peço que faça a sua intervenção tomando em consideração o basta colocado pelo comandante-geral da polícia, as tentativas inconsistentes do diálogo presidencial com diferentes entidades e também a convocação pouco esclarecida, né, dos partidos políticos por parte do Conselho Constitucional. Como é que nós chegamos até aqui? Muito obrigada, Roda. Saudar aos meus colegas do painel e a todos os internautas que nos acompanham nas diferentes plataformas. Esta é uma conversa que eu julgo muito importante porque ajuda também a criar narrativas alternativas sobre o processo eleitoral, visto que já estamos a ser bombardeados através da mídia mainstream com narrativas do sistema, né, da aceitação do voto. E a pergunta que coloca, Roda, é uma pergunta essencialíssima para compreender como é que chegamos até aqui, ou por que estamos aqui. Na verdade, nós chegamos até aqui porque há uma sucessão de atos por parte dos gestores dos processos eleitorais de desrespeito daquilo que é a vontade popular, no que diz respeito às suas escolhas democráticas. E isto não é um fenômeno exclusivo de 2024, mas nós notamos uma tendência desde o ano passado, que nós achávamos que não haveria um caminho possível de seguir pior que aquilo que nós vimos no ano passado, mas antes do ano passado também vimos em 2019 a mesma tendência, e desde 1999 há uma reivindicação muito clara de fraude, denúncias, evidências que apontam que as eleições não foram livres, justas e transparentes, e ainda assim o povo moçambicano foi sendo impingido este tipo de resultados. O diferencial dos anos anteriores com este ano é que nos anos anteriores o interlocutor válido ou principal era o partido Renam, que ao fim de pequenas negociações como eu diria, se acomodava ou se confortava com os resultados ou com a posição que foi colocado pelos órgãos eleitorais num conluio claro com o poder do dia, com o sistema. E este ano é diferente porque há um interlocutor que não quer negociar nada para além da verdade eleitoral e que tem também uma pressão popular muito grande, que quer uma mudança e que acha que esse é o momento da mudança. E é preciso também lembrar que, enquanto nos anos anteriores das manifestações, nós tínhamos como candidatos pessoas ligadas aos antigos combatentes, portanto é preciso lembrar que tivemos o presidente Chissano, depois tivemos o presidente Guebuza, depois tivemos o presidente Nussi, que na verdade representava o Chipande, o senhor Chipande, e por conta disso fecha-se, entre aspas, o ciclo dos antigos combatentes. E o senhor Chapo, quando entra, ele já não é parte daquele sistema dos antigos combatentes, é um indivíduo como todos nós não devemos nada, absolutamente nada ao Chapo, ninguém conhece assim substancialmente o discurso do Chapo, e as pessoas estão tipo, nós queremos mudança, e a mudança não há de vir da Frelimo, mas de fora, e encontraram no Venâncio Mondlane aquela pessoa que mostrou um discurso de quem quer efetivamente governar. Então, isto foi mudando a política, a forma de ser na sociedade. Acho que este é o diferencial. E por que nós estamos aqui? Porque as instituições, ninguém confia nas instituições. Na sequência de todos estes anos de denegação de verdade, justiça eleitoral, chegamos a um ponto em que o povo disse: não podemos continuar a protelar uma mentira eleitoral e sermos governados por pessoas impostas. Até preciso lembrar que no ano passado fomos impostos, diante de tantas evidências, tantos documentos, houve uma imposição, e as pessoas aprenderam a lição do ano passado e este ano não querem repetir o mesmo erro, e por isso se fazem à rua. E voltamos, no lugar de se resolver a crise eleitoral, que o Wilker disse no painel anterior e muito bem, havia duas vias
pelas quais o Conselho Constitucional, que tem o papel de Tribunal Constitucional, poderia ter levado a cabo, depois da Comissão Nacional de Eleições apresentar resultados claramente adulterados ou dados não fiáveis, não é? Que era ou devolver à Comissão Nacional de Eleições para fazer a recontagem dos votos diante de um processo transparente, onde estão lá os delegados dos partidos políticos e, inclusive, o pessoal técnico do Conselho Constitucional a monitorar o processo. Esta seria uma via. Não confiando na Comissão Nacional de Eleições, não querendo um processo como este, o próprio Conselho Constitucional poderia, antes de tomar para si responsabilidades que são inerentes aos órgãos eleitorais, era encomendar uma auditoria forense sobre o processo eleitoral para esclarecer esta questão das discrepâncias. Portanto, o Conselho Constitucional teria mostrado interesse real de trazer a verdade eleitoral. E porque o Conselho Constitucional está consciente dos erros que cometeu, começou a inventar uma série de procedimentos extra-processuais, se posso assim dizer. O primeiro foi este de abrir as portas do tribunal para que os jornalistas fossem ver as atas, mas não permitiu que os jornalistas fossem ver a central da contagem dos votos para ver como é que as coisas acontecem. Depois abriu as portas e depois criou-se ali uma fake news também, né? De que os partidos não concorreram, de que os partidos submeteram algumas atas, não todas as atas, ficou ali um disse que disse, e é preciso frisar também que o Conselho Constitucional, contrariamente à lei, decidiu não responder no prazo que a lei estipula de 5 dias os recursos que foram submetidos e remeteu a resposta a esses recursos no processo de validação e proclamação dos resultados. E depois o Conselho Constitucional, na tentativa de colocar pano, não é, quente sobre toda a confusão que criou, abriu os tais cafés, que é uma coisa muito estranha para um órgão jurisdicional, porque, primeiro, é ilegal que um órgão jurisdicional se pronuncie publicamente sobre processos em curso. Segundo, nunca se ouviu dizer na história deste país que algum tribunal tenha aberto portas para partes processuais para, em parangonas, em televisões, apresentar aquilo que são as questões processuais e ainda chamar aquilo dentro do tribunal de um chá. E pior, que para mim saiu muito mal, foi ter chamado apenas 3 partidos de mais de 30 partidos que concorreram para o processo eleitoral. Portanto, se a ideia fosse realmente explicar, tranquilizar as pessoas, deveria ter feito, primeiro, fora do Conselho Constitucional, uma reunião ampla que envolve todos os partidos políticos para apresentar aquilo que são as dificuldades que está a ter e como é que se pode resolver o problema. Fora desta parte processual direta ligada à justiça social, porque as pessoas, a justiça eleitoral, porque as pessoas não confiam nas instituições, as pessoas foram à rua. E o Estado, portanto, representado pelo governo, no lugar de amparar aquilo que é a vontade das pessoas se manifestarem, criando um ambiente propício para as pessoas se manifestarem de forma pacífica, de forma segura, decidiu reagir com violência, e uma violência bastante pesada, desproporcionalíssima, uma violência injustificada, desnecessária, que deflagrou nestes números de mortes que muito bem descreveste, Roda, que eu até acho que estão muito longe da realidade, considerando que há de haver muitos números que não estão no nosso domínio. Portanto, chegamos até aqui porque as instituições continuam a achar que o povo moçambicano é infantil, ainda não sabe o que quer e que são elas que devem decidir o que os moçambicanos querem, que as escolhas do povo moçambicano não são suficientes. E eles é que têm que decidir dentro daqueles que se apresentaram ou que possam estar entre o Estado em que o povo escolheu, aquele que melhor se ajusta. Portanto, o povo percebe que se continuar a governação a ser da mesma forma como vem sendo, com o mesmo grupo a liderar a Assembleia da República, a governar a Assembleia da República,
a dirigir o país e a liderar com maioria absoluta a Assembleia da República e a governar todas as províncias do país, não vai haver governação, não vai haver mudança, não vai haver transformação, não vai haver desenvolvimento, e é por conta disso que as pessoas entendem que precisam lutar, precisam fazer vincar aquilo que é a sua posição de que nós queremos mudança, queremos alternância governativa, e já, não amanhã, e já. E depois também a situação da arrogância, né? A arrogância, logo no início a gente só percebe de grupos que se arrogam, que ganharam de forma retumbante. Quando você diz que ganhou de forma retumbante, você está a dizer ao povo que a sua escolha não vale absolutamente nada. E é preciso lembrar, só para terminar, que para mim é preocupante quando um grupo político, estando numa democracia, determina que quer ganhar com chapa 100. Chapa 100 é na China, onde nós não temos a democracia, onde o Partido Comunista fica com todos os assentos parlamentares, onde o presidente do Partido Comunista já se declarou vitalício e conseguiu convencer lá a sua cúpula ao declararem presidente vitalício. Em democracia tem que haver algo, tem que haver humildade. Você não pode determinar como meta ganhar 100% das províncias, ganhar 100% dos assentos e ainda governar o país. Então você quer regressar ao monopartidarismo, você não quer democracia. Portanto, uma das razões pelas quais nós estamos onde estamos é porque a Frelimo não é um partido democrata, é porque a Frelimo odeia a democracia, a Frelimo nunca gostou da democracia, sempre aceitou a democracia e camuflou a democracia só para aparecer no mapa mundial como um país que realiza eleições, mas se fosse por eles, nós não realizaríamos mais eleições. Aliás, é inequívoco o discurso do presidente Nyusi quando diz que as eleições são caras e temos que pensar numa saída. Ele não está a dizer e nem está a propor uma saída mais barata, não, está a dizer é melhor não realizar eleições, porque somos 30 e tal milhões de moçambicanos, a estrutura que isso demanda pela ruralização exige muito dinheiro, então é melhor nós deixarmos isso, até porque nunca há nem há resultados palpáveis, nunca há satisfação com as eleições. Portanto, se fosse por eles, nós nunca teríamos eleições, e se os resultados eleitorais permanecerem como estão, não tenhamos dúvidas de que corremos o risco de não ter mais eleições no futuro. Portanto, acho que é todo este contexto que nos leva à situação em que estamos hoje. Obrigada.